E aí, pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui no Moon Lab. Welcome back to the lab. We are finally back. O André está aqui com a gente de novo. Passou um período aí sem voz, vocês sentiram falta dele, mas ele está aqui de volta conosco novamente, aqui no Laboratório da Linguagem. E a nossa proposta para o episódio de hoje, pessoal, a gente vai avaliar técnicas, um monte de técnica e método diferente para aprender idiomas, e a gente vai fazer um tier list. Então, você vai saber quais são as melhores técnicas e o porquê que elas são as melhores. Então, no mais é isso. Acho que já apresentei tudo, tá ficando cada vez mais rápido isso, né? Enfim, então vamos lá. O que faz uma técnica ser boa? Eu acho que antes da gente começar a avaliar, tem que entender isso. E aí, pessoal, uma coisa que eu falo muito, que a gente fala muito aqui no Moonlab, é que toda técnica e método vai funcionar de alguma forma. Ele tem o seu tipo de valor. Então, depende muito do contexto da pessoa, e aí eu espero que vocês, a audiência aqui do Moonlab, tenham maturidade de interpretar o que a gente está falando, ao invés de tomar como pura e simplesmente verdade. E a gente vai dar nossos pontos aqui, né? Então, vamos lá. Tem um aqui que eu quero colocar de cara em um lugar aqui específico. Hum. Essa corujinha verde, meu irmão. Essa corujinha verde. Vamos colocar aqui no lugar que ela é Isso. direito, tô brincando. Nesse exato momento, a galera do Duolingo tá lá com uma arma Cara, apontada na cabeça do Eric. cara, pois o que que acontece, pessoal? O porquê, vamos lá, vamos tirar o elefante rosa da parada, né? O Duolingo, ele tem sim melhorado nos últimos anos, isso eu tenho que admitir, que enquanto aplicativo ele melhorou, né? Eu sempre critiquei o Duolingo, né? Na verdade, eu usava ele. Eu lembro que eu comecei a usar com espanhol, quando eu estava estudando espanhol, e eu era daquelas pessoas, eu chegava assim, para todos os meus amigos, ah, você tem Duolingo? Você tem Duolingo? Qual que é o seu perfil? Qual que é o seu perfil? Porque aparece, né? E eu achava isso legal, até que demorou 2 meses até eu começar a pensar assim, ok, isso aqui não, não tá dando muito certo. Mas o aplicativo melhorou. Não dá para negar que o aplicativo melhorou, mas assim, qual que é o problema do Duolingo para mim? Ele é tão bom em parecer que ele é bom, que as pessoas acham que só precisa do Duolingo. Ou fazem elas se sentirem satisfeitas apenas de estarem usando o Duolingo. Então, assim, e isso para todas as técnicas aqui, vocês vão ver que esse vai ser um comentário recorrente, que não pode ser a única coisa que você está fazendo naquele idioma. Tem que ter Exatamente. a imersão, tem que ter o contexto ali. Então vamos lá, André, quais são suas críticas ao Duolingo antes de eu dar as minhas? Bom, eu quero começar falando uma coisa boa do Duolingo, na verdade. Boa, isso. Que é a parte de que, tipo assim, se você é um complete beginner, né, o Duolingo acaba sendo bom. Mas aí é que tá, tudo vai depender do mindset, tudo vai depender de como que você está usando ele. Porque, por exemplo, eu no norueguês, eu não tinha muita ideia, assim, de que termos que eu tinha que aprender, sabe, do que eu sabe, como que ia funcionar essas coisas. Porque eu não tinha passado pela minha cabeça ainda também usar a inteligência artificial, né. Eh, mas de qualquer forma, ele vai te dar, tipo assim, alguns termos bons para você ter uma noção do idioma. Eu acho que o Memorize faz isso melhor, como por exemplo, Memorize, né? Tem isso também. eh tipo assim, no norueguês, ele me ensinou, o Memorize, ele me ensinou que para falar você está certo ou you are right, eles não falam dessa forma, eles falam du har rätt, ou você tem certo, por assim dizer, né? Bem ao pé da letra mesmo, você tem certo. Uhum. E you are wrong seria du tar fire, e que seria você pega erro, basicamente, bem ao Ok. pé da letra. Ou you take mistakes, ou you take Aham. fail, né? Então, a forma de se expressar é muito diferente. Então, eu acho que o Memorize faz isso melhor do que o Duolingo. Mas ainda assim, se você é um complete beginner na língua que você quer aprender, na target language aí, o Duolingo pode ser bom no começo. Ele é bom para você também, tipo assim, manter um certo contato com o idioma no dia, sabe? Por exemplo, vamos supor que você teve que fazer uma viagem
e você não conseguiu preparar ali um material para você ir ouvindo, eu não sei como que é a rotina e tudo mais, né, você pegar ali o Duolingo e fazer ele um pouquinho, é bom para você pelo menos manter aquele contato na língua. O problema é aquilo que você falou, ele é muito bom também em enganar, né, em dar aquela falsa sensação de que você está tendo um progresso muito maior do que você está de fato tendo. Que o progresso que você está tendo no Duolingo é minúsculo, mas a impressão que passa é que é um progresso muito grande, né. Exato, exato. Cara, eu diria assim, e esse que é o negócio, é difícil de quem não aprendeu outros idiomas, quem ainda está no inglês, entender a importância disso. É difícil dessas pessoas ter a maturidade correta para conseguir lidar o Duolingo. Então, assim, é que nem o André falou, eu acho que é um excelente ponto de contato inicial, só que pode acabar levando a pessoa para o caminho errado, sabe? E o resultado disso são inúmeras, dezenas, centenas, milhares de pessoas com um streak imenso de dias no Duolingo, mas sem conseguir falar o idioma, né? Então, assim, eu tô quase colocando para C, cara. Quase. Quase. Só porque, assim, pelo fator iniciante, sabe? É, E também é aquela coisa de dar o gostinho de que você tá aprendendo, de sabe qual é? fato, de fato. Porque ele te mantém engajado querendo ou não, né. Isso, Então, isso, eu exato. acho que ele vale o C, eu acho que ele vale o C. Eu acho que vale o C. Por essa Eu acho que força que vale ele o C. tem, tipo, pro beginner e tudo mais, né. Isso. Agora, um que eu sei que é D, cadê? O Que é tradicional? escola. Isso, escolas tradicionais. É, não tem jeito, É. cara. Aqui, Tipo assim, assim, porque e assim, dá para encarar da mesma forma que o Duolingo, que é uma forma de você ter o gostinho do idioma. Só que tem uma grande diferença aqui, que é custo. O custo de escolas tradicionais é imenso. Tipo assim, é R$ 1.000 a mensalidade em alguns lugares, outros até mais do que isso. Então, tipo assim, cara, você pagar R$ 1.000 por mês, cara, para um curso que demora 4 anos, às vezes. Então, tipo, olha a quantidade de dinheiro. Você está pagando quase R$ 50.000 na sua fluência, sendo que você pode ter tudo que a escola oferece de graça. Ah, mas não tem os professores, não sei o quê. Beleza, mas você pode usar, por exemplo, o Cambly ou qualquer Whitetalk. Você pode usar 1 milhão de lugares diferentes para contratar aulas de professores particulares e você tal. pode contratar o André, cara, olha que loucura. Pode contratar o André, isso mesmo, isso mesmo. Só mandar uma mensagem lá no Instagram dele, tá aqui na tela. O André tá dando aulas particulares de inglês. E você tá vendo? É muito mais barato que pagar R$ 1.000 por mês. E melhor, e muito melhor. Então aí, ó. Modéstia à parte, né. É isso, modéstia, mas é isso aí mesmo, cara. É porque qual que é o negócio da escola, cara? É que ela não tem como ela oferecer nada de novo. É claro que ela pode pensar em dinâmicas, metodologias, implementações, várias coisas que dá para pensar, mas tudo que agrega à escola vai estar aumentando o valor e vai estar aumentando a mensalidade. E aí, tipo assim, vira muito discrepante a diferença de investimento, né? Tanto em Eu tive tempo um quanto em dinheiro. eu tive um professor no ensino médio que eu dava pra ver, sabe, que ele era frustrado com o ensino tradicional, porque a aula que ele dava pra gente, basicamente, era ele passava filme pra gente legendado. Uhum. O que, por um lado, dava pra ver que, tipo assim, ele não queria ensinar gramática pra gente, sabe. E, por um lado melhor ainda, meio que estava mostrando para as pessoas que já estavam meio que eu não sei explicar, mas a gente tem uma tendência a defaultar para colocar no português as coisas, né. Pra colocar na Uhum. nossa língua nativa, no geral mesmo, né. E muita gente defaulta para o dublado. Eh, e eu tenho alunos que meio que tem que fazer tipo um desmame do dublado pra eles, sabe. Tipo assim, pegar uma série que eles já estão assistindo e colocar no dublado não funciona. Então começa uma série nova e essa série nova que você começar, tipo assim, pega uma coisa que tá lá na sua lista da Netflix, por exemplo, e começa ela, só que começa legendado dessa vez, né, e tipo vai indo por poucos. Por pouco, quer dizer. E enfim, eu acho que essa introdução ao legendado já valia a pena, mas aí que tá, eh, tinha muita gente que só assistia por assistir, só tava lá tipo assim, pô, ensino médio, um monte de moleque ali, né, cara, então a gente tava mais preocupado se ia ter aula ou não. Ah, tava vendo filme, você podia ficar mexendo no celular lá, sabe. Você botava o capuz da blusa de frio lá, ficava mexendo no celular e então
Mas vale a intenção do professor, né, eu acho. Vale a intenção do professor, exato. Mas, cara, acaba que não tem como colocar maior do que C, cara, do que D, velho. Não dá, Inclusive realmente não faltou dá. série, filme aqui, né, pra colocar na lista, mas tudo bem. A gente coloca no final. Podemos incluir nos jogos também. Porque assim, é conteúdo que gera engajamento emocional, né? Cara, mas eu acho o jogo muito melhor do que filme e série, velho. Que é interativo, né? É realmente. É, Não dá. exatamente, velho, O fator exatamente. interativo O fator interativo e o acúmulo em horas, né. Tipo assim, é muito mais fácil para um adolescente jogar 6 horas por dia do que ele assistir 3 filmes seguidos, né. um jogo curto hoje em dia é considerado 4 horas. Quatro Então, horas é um filme longuíssimo. exato, exato. Bom, Longuérrimo. então já vamos colocar já que a gente tá falando de jogo, né. Cara, e aí, S ou A, mano? É um dos 2. B não é. B de jeito nenhum. Aqui a Eu gente tá acho falando de aprender que idiomas com jogos, tá, pra eu acho que quem não não dá pra entender. colocar, eu acho que não dá para colocar S, por mais que me doa, não dá pra colocar S, por quê? Se a pessoa for complete beginner, Tem entende? isso também. Ela não vai conseguir. Por outro lado, se ela for, vamos usar aquela, eh, como é que é? Aquela escala europeia, né? Se a pessoa for Uhum. A2, já é excelente. Porque eu falo por Isso. experiência própria, né? O jogo que eu joguei em norueguês, 100% em norueguês, eu entendi uns 85% sendo A2. Entende? E meu norueguês foi lá em cima. O problema é que eu não dei um management direito nele aí e deixei passar, né? Fiquei Você 2 vai meses sem destacando, estudar né, velho. direito. Hã? Esse que é o negócio, quando você chega no A2 ali, estacar o idioma fica mais fácil, porque você consegue consumir muito mais material com De mais fato. facilidade. E o que eu acho interessante dos jogos é justamente que a gente estava falando do fator interativo, né? Então, por exemplo, jogos que aqueles jogos ali no estilo Life is Strange, né, Detroit e tudo mais, que são choice based, né, que, tipo, é dialogue heavy e choice based, né, tipo, Isso. as suas escolhas ali vão determinar o que vai acontecer com os personagens, o que vai acontecer na história. Então, tipo assim, personagens que você aprendeu a gostar, você meio que tem que cuidar deles, né? Então Isso, você tem isso. que, tipo assim, pô, eu não quero que o meu personagem tome uma atitude, tipo assim, de que leve ele para um caminho do mal, por exemplo. Uhum. Eu quero que o meu personagem aconteça isso e aquilo com ele. Eu quero que ele fique com tal pessoa no final. Eu quero um final feliz para ele. Então você já vai meio que imaginando quais caminhos você vai escolher. E, cara, isso é um engajamento emocional maior do que você só gostar do jogo que você está jogando. Porque você está gostando do jogo, está gostando do personagem, está querendo criar um caminho para ele, né? Então, você saber o idioma é muito mais importante do que Exato, né, tipo, você precisa saber o idioma para você saber o que você está escolhendo, para você saber o caminho que está levando, enfim. exato, exato. E assim, tem a dublagem também, que é massa nos jogos, tem a questão da emoção também. Cara, jogo no geral, assim, é uma excelente opção para quem e não dá para colocar em apps também, porque, por exemplo, tem um gap de idade, né. Então Tem pessoas gente mais que não gosta. velhas exato, tem gente que não gosta. Então não dá para colocar no S por conta disso. Mas para quem gosta, com certeza é uma excelente opção, assim, não tem nem o que dizer. É Eu tipo, acho que uma ele é um A que pode ser um S dependendo da pessoa, né. exatamente, exatamente. Bom, outra técnica que eu acho que se encaixa ali no A também é o YouTube. Aprender idiomas com o YouTube, sim, vendo vídeos, podcasts, audiolivro no YouTube. Tem histórias infantis narradas no YouTube, ainda mais com os canais Dark agora usando inteligência artificial. Essa é outra coisa também, né, que eu estava pensando outro dia. Cara, eu gerar um texto com o chat GPT e pedir para IA narrar para mim, para eu ter um texto, tá ótimo, né? Eu posso pegar, tipo, não sei nem se é legal isso, mas acho que é, na verdade. Eu pegar um livro, jogar na IA, ou então pedir para ela criar um capítulo baseado num livro, e aí eu boto no idioma que eu quero e peço para ela narrar para mim, entendeu? Daí vira como se fosse um audiolivro, né? Então isso é muito bom também. Mas tá, sobre o YouTube em si. Cara, YouTube é. Será que. Eu penso em colocar em S, só que não dá, porque só tem um detalhe que me atrapalha com o YouTube, que é eu só consigo realmente usufruir do 100% do potencial do YouTube para aprender idiomas quando eu estou no computador. Se eu estou no celular ou no tablet, não. Porque no computador eu consigo colocar a legenda dupla e no celular não.
Então, enquanto no computador eu consigo assistir um vídeo 100% de um nativo, que não tem tradução, não tem legenda, não tem nada, porque eu consigo usar uma extensão que faz isso, no celular e no tablet não. Então, diminui muito o potencial de contato ali. E acaba sendo uma barreira, né, considerável. Foi isso, inclusive, que me fez parar de estudar russo. Um dos motivos foi esse. Porque os únicos canais em russo que eu tinha, tipo, não conseguia acompanhar. Meu nível de russo não era alto o suficiente e não tinha legenda na época. Não da forma como tem hoje, era muito mais difícil de encontrar. Não tinha como automatizar e tal. Mas, enfim, de maneira geral, não tenho o que dizer. O YouTube tem tudo lá dentro. Eu acho que o primeiro S aqui, vamos lá, vai. Não tem nem o que falar. É duro, né, Inteligência cara? artificial, cara, é Inteligência tipo artificial assim, realmente é muito roubado, cara. É muito broken. cara, é broken, mano. É broken 100%. Tipo assim, cara, eu penso até se alguns anos a gente não vai ter um choque não digo nem de gerações, mas de abordagem mesmo para aprender idiomas. Porque, cara, para que que a gente... Professores de idioma, não me odeiem, apesar de vocês já me odiarem. Mas para que que a gente vai precisar de professor e curso, cara, se a gente tem inteligência artificial, saca? Tipo assim, a não ser que seja, e na verdade isso pode ser até bom, porque aí a gente pode ter aquilo que sempre foi minha crítica, na verdade, que é a melhor forma de você aprender o idioma, na minha visão, com o professor, é aquele professor que tem uma relação mais mestre e aprendiz. Porque o mestre e aprendiz, essa relação de mestre e aprendiz, o mestre, ele passa muito tempo com o aprendiz. Ele quer entender o aprendiz. Ele quer saber seus pontos fortes, seus pontos fracos. Ele quer saber suas tendências, sua personalidade. O material de estudo dele não é pré-pronto. Ele é baseado no aprendiz. Então, não tem um mestre, ele não manda uma técnica, um exercício para um aluno igual para outro, né? Ele tenta entender essa Exatamente. dinâmica. E com os meus alunos, basicamente, é isso. Tipo assim, com os meus alunos que são iniciantes, é bem isso que você falou, do mestre e do aprendiz. E os meus alunos que são intermediários, a melhor forma deles. Acho que, assim, de todos os meus alunos, os que mais aproveitam o tempo da aula são aqueles que, ao invés de a gente fazer exercício, ao invés de a gente fazer, enfim, seja lá o que for que a gente for fazer, assim, de uma aula padrão, são os que eles basicamente. Como que é a palavra? É como se fosse uma consultoria, sabe? E, tipo Uhum. assim, eles me falam como que tá sendo os estudos deles. Eu conto um pouco sobre, tipo assim, coisas que eu tenho feito com o norueguês também, porque assim, eu com o norueguês, eu sou um aprendiz também, eu sou um estudante, então eu consigo me colocar, né, nesse Sim. papel também, né? Então, pô, cara, eu acho que a melhor forma de usar um professor de idiomas é dessa forma. E, inclusive, eu a minha ideia, assim, o ideal para mim, o ponto que eu quero que os meus alunos cheguem, é o ponto de eles conseguirem estudar sozinhos, Isso, deles se isso, tornarem independentes, deles não precisarem mais de mim, porque aí eu sei que deu isso. certo, sabe? Que eles estão, tipo, que eles aprenderam a aprender o idioma que eles estão aprendendo, né? Perfeito, cara. Porque essa, assim, essa é a nossa proposta da comunidade, né? Nós somos alunos, mas a ideia, todas essas técnicas que a gente está citando, que a gente está falando aqui, todo mundo que souber se autoanalisar, que souber ser autodidata, ter essa autonomia do estudante, vai se beneficiar muito, porque é exatamente isso que o André falou, muito, muito bem colocado, cara. Isso, pô, inteligência artificial dá pra fazer de tudo. Dá pra fazer de tudo. Em breve vai ter vídeo aqui no canal falando sobre prompts. Essa semana que você tá vendo esse vídeo, provavelmente já vai estar no canal, alguns dias depois. Mas beleza, vamos lá. Anki, D. Próximo, Crash. Tá. Eu não quero passar muito tempo aqui no Anki, mas eu vou dizer uma coisa que, na verdade, me surpreendeu. Qual que era a minha maior crítica com o Anki? E SRS, né? Spaced Repetition... O quê? System, eu não Isso. sei como é que é. Isso, eu acho que é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Eh, o fato de que demora muito, demora demais. Então, as cartas vão acumulando, existe uma manutenção, etc, etc. Você tem que criar seu próprio deck para ele ser mais eficiente, tal, tal, tal. Isso demora demais. Essa sempre foi minha maior crítica. Porém, agora com inteligência artificial, eu descobri tem 2 semanas, eu descobri assim, algo que estava na minha frente o tempo inteiro e eu não tinha parado para pensar nisso. Mas dá para fazer decks com inteligência artificial, mano.
Eu chego no ChatGPT e falo assim: "Ó, me dê, frases em contexto sobre trilhas ou atividades outdoor". Aí ele gera um monte de frases para mim e ele pode gerar em CSV, que é o formato que dá para exportar para o Anki, importar no Anki. E aí o Anki ele já gera um deck pronto em, tipo, 10 minutos usando inteligência artificial. Então isso encurta demais o tempo. Demais, 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 demais. Tendo em consideração isso, eu coloco o Anki aqui em C, ele conseguiu subir um aí. Flashcards no geral conseguiu subir um pontinho aí, graças à inteligência artificial. Mas eu ainda acho que eu tô usando flashcards agora, com o alemão de novo. Mas, e isso leva em consideração que eu já testei de tudo em alemão e eu estou fazendo flashcards por pura e simples preguiça. Por pura e simples preguiça. Porque eu sei que dá para eu fazer mais coisas, mas como eu estou preguiçoso, eu uso flashcards porque é o mínimo fazível. É basicamente isso. Se você não está fazendo nem nada disso, você não tem, tipo, motivação para fazer mais nada, então você não está nem estudando o idioma, né? Enfim, não, eu acho que a gente não precisa passar tanto tempo no Anki, né? Acho que É, dá para eu, fazer um vídeo inteiro só sobre isso, eu talvez. nunca usei Anki, então rant É. away. Salvo, cara puro, cara puro, não foi corrompido. Bom, aqui é uma foto do crashing, tá, pessoal? Que significa comprehensible input. S. Não Não dá. tem, não Não tem o que dá, fazer, cara. não tem o que fazer. Não tem o que fazer, velho. Quando eu tava jogando aquele jogo lá, o que eu aprendi era baseado em Comprehensible Input. Eu ensino os meus alunos iniciantes, principalmente os que não têm contato quase nenhum com o inglês, com base em Comprehensible Input. Os resultados são fascinantes e o aluno aprende, o aluno fica motivado, porque ele vê que ele aprende. Tipo assim, eu tava mostrando pra uma aluna uns tempos atrás, tipo, é, era eu não lembro qual que era, era uma estrutura de frase assim, né? E depois eu pedi para ela formular para mim uma frase. Não, eu não pedi para ela formular, mas eu falei para ela, tipo assim, uma frase e perguntei para ela o que ela tinha entendido daquilo. E ela falou: Ah, eu acho que você quis dizer tal coisa e tal coisa e tal coisa. Aí eu falei: Exatamente. E você sabe que, tipo assim, eu nunca te ensinei nada disso que eu acabei de falar nessa frase aqui agora, né? Ela ficou pensando e falou assim: Pô, é mesmo, a gente nunca falou sobre isso. Eu falei: Tá vendo? Exato, Tá vendo como que funciona o negócio? Tipo, exato, cara. tudo com base no Comprehensible Input, sabe? Eu queria ter o Isso. exemplo aqui agora em mente para poder dar para vocês, mas infelizmente eu É. teria que passar muito Se tempo lembrar, lembrando. vai estar nos comentários aí. Mas comprehensible input realmente não tem. O crashing ele foi cirúrgico nessa hipótese dele. E, enfim, não tem nem muito o que dizer. Na verdade, eu penso em fazer um vídeo inteiro sobre comprehensible input, porque eu vejo que muitas pessoas têm dúvidas em como colocar isso em prática. Então, se vocês têm interesse nesse tipo de vídeo, deixem aí nos comentários. Bom, a próxima aqui é shadowing, né? A gente pegou a imagem do, Muito bom, cara. a gente pegou a imagem do Shadow do Sonic aqui, porque não tem outra, né, cara? Mas enfim, eu Colocar, acho que é uma A, cara. colocar o sombra do ratinho, tá ligado? Exato. Pois é. Cara, eu acho que é S, é A. Só não é S porque, tipo assim, ela é complemento do complemento, né? Por exemplo, o Shadow você pode usar em todas as outras aqui. Você pode usar É importante frisar isso, ela é uma técnica complementar, né? Você não faz só o shadowing, É, né? isso. Mas Ela é quando uma. você coloca o shadowing no negócio, pô, Exato. É como se fosse o Jack of all trades, né? é Ela é tipo muito isso. eficiente. E para quem não conhece Shadowing, pessoal, é basicamente assim, ó, você escuta um áudio, uma frase. Então, por exemplo, o que acontecia geralmente em Yankee, né? Que era como eu fazia, inclusive. Tinha uma frase, aí a inteligência artificial lia a frase em voz alta, né? Aquela voz, e você tentava repetir ao mesmo tempo. Claro que na primeira vez você vai escutar primeiro para entender como é que se fala, e depois você tenta repetir. Então, por exemplo, se tem uma frase lá em alemão, Ich liebe dieses Buch, eu amo esse livro. E aí o cara fala e você tenta imitar igualzinho, porque aí você vai estar acostumando, você vai acostumar seus aparelhos fonéticos e tal para pronunciar aqueles sons e é isso que traz o sotaque nativo. Uma boa pronúncia, no caso, né? É através desse exercício majoritariamente. Então é excelente usar assim. É, Isso daqui é intercâmbio. Intercâmbio, onde que eu coloco intercâmbio? S.
Assim, se a pessoa não morar Eu penso em numa essa também. comunidade de, vamos supor, você vai pra Inglaterra e mora lá numa comunidade de brasileiros e você não fala o inglês de forma Então, alguma. Pô, acabou. por exemplo, se a gente usou o argumento da grana com escolas tradicionais, tem que usar aqui também, né? Porque fazer intercâmbio não é barato. É, Eu realmente. quis fazer intercâmbio um monte de vezes e nunca consegui por falta de grana. Então. E aí eu fiquei adulto e acabou a oportunidade, né? Tipo assim, não é que Pô, acabou, mas é que cara, agora perdeu a graça. Agora eu quero ir fazer outras coisas. Não quero fazer faculdade, já fiz. eu acho que, putz, é difícil, colocando tudo na mesa assim, cara, talvez seja o nosso primeiro B aí, Eu tô porque, pensando nisso também, velho. Tô cara, ó, pensando nisso também, mano. dependendo da pessoa, sabe? Dependendo da pessoa, da personalidade da pessoa, já pode fazer muita diferença. Porque se for uma pessoa muito extrovertida, vai ter muito mais facilidade. Se for uma pessoa Fato. introvertida, ela pode sofrer muito, ela pode ter ataque de ansiedade lá, ela pode, sabe, pode ser terrível Fato. para ela. Isso tudo sem contar também o dinheiro, sem contar, tipo assim, não sei, vai ter algumas empresas aí que oferecem intercâmbio que vão ser boas, outras que vão ser ruins. Total, velho. Então, é muito difícil, sabe? Principalmente Total. pra gente que Isso, nunca fez intercâmbio, né, a gente não tem, tipo, essa experiência. A minha mãe, por exemplo, ela fez, né, ela teve essa oportunidade de fazer intercâmbio, foi por, acho que foi bem curto, foi 1 ou 2 meses que ela fez, lá nos anos 90, se eu não me engano, nos anos 80, e, não, foi em 86, se eu não me engano, e foi, tipo assim, o groundbreaking pra ela, mudou a vida dela, sabe, a partir daquele momento mudou a vida dela. Só que, né, ela teve, ela foi ela teve um bom, como é que fala? É, aproveitamento? também, mas ela, tipo, encontrou uma boa empresa, né? Assim, pra ela foi bom, sabe? Tipo, você vai Aham. ficar numa host family lá, por exemplo, vai que sua host family é um pé no saco, sabe? Tipo, Tem tem isso gente também. chata, né? Então, tipo assim, são muitos fatores pra se levar em consideração. Cara, É eu aquela acho que coisa, B faz muito sentido. eu acho que se você pegar as possíveis variáveis e todas elas derem bom, por exemplo, você pegar uma host family boa, uma empresa de intercâmbio boa, se você for uma pessoa que não vai ter tipo assim essa ansiedade social, mas você se dá bem, né, conversando com as pessoas, está aberto a esse tipo de experiência, se você pegar todas essas possíveis variáveis e todas elas derem bom, aí vai pro S, entende? Mas é muita variável para levar em consideração, que pode dar errado. Então, acho que o Total. B é justo. Mas é aquela coisa, né? É um B que pode acabar sendo um D e é um B que pode Uhum. acabar sendo um S, né? Então, acho que o Total. B faz mais sentido, que é Total, cara. E eu acho que, assim, se a pessoa tem a oportunidade, ela tem a obrigação de ir, na minha visão. Alguém que simplesmente recusa fazer um intercâmbio, we are not the same. Basically. Tipo assim, cara, como que pode, cara? Como eu é que perdi uma pode? oportunidade, cara. Ô, Eu perdi uma louco, que isso, oportunidade de cara? ir pro Canadá, mano. Damn, Ah, bro. eu era young and full of love and dumb as fuck. E aí eu Oh, no way! É o que eu tô pensando? não sei o que que você tá pensando. Eu pensei, tipo assim, sei lá, mano, ele tava namorando e quis ficar aqui por causa, ele não quis ir pro intercâmbio por causa de namoro, sei lá. Talvez eu fosse um adolescente idiota, não sei. Oh, Ou eu bro, simplesmente but fosse um I get it, adolescente, but né, like, que não é nem um adolescente yeah, idiota, é um yeah, 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 adolescente. yeah, yeah, yeah. Mas é aquela coisa, eu Damn. aprendi com isso, Mas né, tipo assim. aprendeu. Cara, isso de aprendizado, tudo é aprendizado, né? Pra mim é o, tipo, maior coping mechanism ever. Ué, mas é verdade, tipo assim, se eu tiver É a uma verdade, é oportunidade porque a agora, gente eu não sei tem que eu não outro, vou, isso. A gente né. não tem outra opção, tá ligado? Por exemplo, se eu não tivesse passado por isso naquela época, eu ainda ia passar por isso hoje em dia, né, até eu aprender Ah, essa é lição de verdade alguma aí, ó. forma. Verdade. Bom, vamos lá. Livros de gramática em inglês. Livros. Aqui não é de gramática só, na verdade. Livro de gramática eu só vou deixar aqui em D, não vou nem falar sobre isso. É livros sobre o idioma inteiro. Tipo assim, essa é a língua inglesa. Tem gente que adora, eu já vi muitos poliglotas usando essa técnica. Não é técnica, né? Usando esse material como estudo. E eu acho que eu coloco em B. E por quê? Eu explico por quê. Porque a pessoa que tem a coragem de comprar um livro do idioma e ler, ela não está só fazendo aquilo. Essa seria a minha hipótese. Isso que eu ia falar, tipo assim, se você usar como um material complementar, como um material de tira dúvidas, eu acho que ter um potencial grande, sim. Mas por outro lado, você pode muito bem tirar essas dúvidas com IA.
e você vai ter uma resposta customizada, né, ainda Isso. personalizada ali. E barata. É, barata se não de graça, né. Se não de graça. Tá incluso no Exato. custo que você paga, né, pra sua internet mensalmente. Vai pra ser, tô nem aí esse. Mas é que tem Bom, gente que a gente pode também falar, tipo assim: "Ah, beleza, tem gente que prefere", da mesma forma que tem gente que prefere ler com um livro físico do que ler no Kindle, por exemplo, beleza, né. Mas é aquela coisa, vai de pessoa para pessoa, né, pode ser vai de pessoa para pessoa, é. tem Mas de gente que maneira adora geral, estudar gramática e pode ser até um S para pessoa, né. Então, tipo assim, essa tier list é basicamente, né, um é, uma general idea aí isso. da situação, né. Ou é a verdade absoluta, tô brincando. É, bom, cursos online, mesma vibe, eu colocaria em C. Eu coloco em C aqui porque eu fiz curso de italiano, fiz curso de espanhol e eu fiz metade do curso em alemão, e não dá para dizer que eu não aprendi alguma coisa. Porém, o maior ponto a ser relevante aqui é, o curso foi tipo 20% do que eu fiz no idioma. Porque nessa época que eu estava usando esses cursos, que foi o Bussu no caso, eu estava absolutamente psicótico estudando idioma todos os dias, o dia inteiro. Então, assim, teve muita coisa, né. Então só nessa mesma tier list eu já usei vários, no mesmo período. Eu usei Shadow, eu usei YouTube, eu usei Google, eu usei, não tinha ChatGPT, né. Usei o Comprehensible Input, usei o Anki, usei o Duolingo, usei imersão, que a gente vai falar já já. Então, assim, acho que C ali é sólido para cursos online. Eh, Language Exchange, não tem como não ser C, né, S, né. Na verdade tem, na verdade tem. Que seria encontrar as pessoas, não é tão fácil Encontrar as assim. pessoas por exemplo, com norueguês, cara, é muito difícil de encontrar gente pra conversar no Então, Hello Talk, no Tandem, é complicado. Você acha as pessoas lá, tipo assim, tem muitos que não entram no aplicativo faz milênios, tem alguns que respondem só de vez em quando, vai muito da cultura do povo, né, também, da língua, referente à língua que você tá aprendendo. exato. Vai naquilo lá que eu falei também de pessoa ser introvertida, extrovertida e tal. Mas assim, se você tá buscando, né, a conversa, eu já imagino que você tá aberto a esse tipo de situação. Exato. Por outro lado, você pode ser uma pessoa introvertida que tá aberta a esse tipo de situação e encontrar uma pessoa babaca, aí sua experiência vai ser uma merda. Cara, pois é, é meio a flip of a coin, né. Será que dá pra Uhum. colocar em A? Não, vai ter que ser B, velho. Cara, eu acho que há sim, porque Hum. É ó, porque, mano, olha só, nos meus idiomas, eu acho que language exchange foi tipo 3% do que eu usei. E por que que eu digo isso? Eu falei no outro vídeo sobre fricção nos estudos, né. Cara, eu já sou uma pessoa introvertida. E para mim encontrar alguém, tinha o trabalho de encontrar a pessoa e depois de manter o contato ali com a pessoa para ter qualquer tipo de resultado, sabe. Tipo assim, tinha uma barreira muito muito grande, assim, na frente. E aí, tipo, se a gente for ver as técnicas que estão em aqui jogo, YouTube, Shadowing, tipo, já são muito consolidadas, sabe. Tipo, não tem uma barreira, não tem pra mim é bem, cara. Tem, sei lá, me convença a colocar A. eu acho que se a pessoa, tiver com o mindset de aprender línguas, ao invés do mindset de fazer amigos ou conversar com alguém, sabe? Se o objetivo principal dela é aprender a língua, é A, por quê? Mesmo se você encontrar uma pessoa babaca, você vai tirar alguma coisa daquilo ali, porque você não tá preocupado se ela tá sendo babaca ou não. Você sabe, tipo assim, a pessoa que ela não tá preocupada em conversar com alguém, ela tá preocupada em aprender o idioma, não faz diferença se a pessoa é babaca ou não. Pessoa babaca você encontra em qualquer lugar na rua. Se eu sair aqui na rua aqui agora, eu vou passar por uns 10 babacas. Então, tipo assim, varia muito, né? Às vezes a pessoa que quer aprender a língua é o babaca. Nunca se sabe. É verdade, é verdade. Então, assim, acho Bom, que tirando essas possíveis variáveis, é que são muitas variáveis sempre pra gente levar em é, consideração, né? é, Eu acho que não dá pra gente colocar no mesmo negócio nessa mesma volatilidade do intercâmbio, porque você não vai estar num ambiente diferente,
que pode acabar sendo, tipo assim, muito overwhelming pra pessoa, né, que pode Você tem acabar a sendo opção de sair a qualquer hora, né. exato. Acho que é menos, assim, é menos nocivo, por assim dizer. Caso não É, esteja dando certo, é menos nocivo, né. é menos estressante, é. Putz, cara, eu tô muito dividido, tô muito dividido, porque, foi um bravo esforço aí pra colocar em A, mas eu ainda tô dividido, velho. Eu acho que seria pra mim seria tipo o quase A, tipo B quase A. Galera dos comentários diz aí, o que que vocês acham? Language Exchange é A ou é B? Vamos deixar aqui no B só a título mas, esse aqui é o mais dividido de todos até agora. Bom, Complicado, realmente. vamos pro próximo, rewriting. Isso aqui seria, como é que a gente explica isso, cara? É reescrever com suas próprias palavras? Você É, escrever? eu pessoalmente eu nunca usei esse método, né. Eu ainda não usei, eu pretendo usar, Eu já mas usei algumas vezes. Eu usei ontem, na verdade. eu Só não que o que não que eu posso fiz? falar muito sobre por causa disso, né, eu usei muito É, pouco ele. o que eu fiz foi o seguinte, eu peguei umas frases, eu fui fazendo flashcards lá adoidado, por pura questão de vocabulário mesmo, para aquecer minha mente, para exercícios mais complexos que eu quero fazer. E aí beleza, eu fui fazendo os flashcards e as palavras que eu não sabia, eu peguei e anotei elas num grupo. Deixa eu ver até se eu consigo mostrar para vocês de certa forma, como é que eu estava fazendo. Aqui, ó. Nossa, já estava aqui, tá vendo? Eu já não consigo mostrar, né? Ah, consigo sim. Ó, aqui tá a flashcard e aqui embaixo tá o Telegram. E aqui tá o grupo no WhatsApp. Quando aparecia uma frase que eu não sabia, eu pegava ela e já digitava aqui embaixo. E aí o que que eu fiz? Depois que acabou a sessão de estudo, eu vou no ChatGPT, eu peguei essas palavras e pedi para ele me dar exemplo de outras frases usando essas palavras. Aí ele me deu os exemplos e depois eu criei novas frases e reescrevi tudo à mão. Demorei uma hora? Demorei uma hora, mas reescrevi tudo à mão. Então essa é uma técnica que dá para fazer também. Mas eu diria assim, é um pouco eu acho que essa é a técnica das que estão aqui, talvez seja a que exige maior conhecimento poliglotista, se essa palavra sequer existe. E Então tipo acho assim, que a eu acho que barreira dela é muito o alta. fator, tipo assim, diversão dela deve ser baixíssimo, né, então também. Baixíssimo, inexistente, é é inexistente. Então, cara, eu coloco em C, apesar de eu gostar dela. Apesar de eu gostar dela e eu achar ela bastante eficiente, para pessoas que estão, assim, começando, estão no primeiro idioma, é muito difícil. E aqui entraria outras técnicas também, como, por exemplo, a tradução bilateral do Luca Lampariello, que eu também posso fazer um vídeo sobre isso outro dia, mas é basicamente eu pegar um texto no idioma que eu estou estudando e eu traduzir esse texto com as minhas palavras no meu idioma nativo. E aí depois, no dia seguinte, eu pego o meu texto traduzido e traduzo novamente para o idioma nativo, para o idioma que eu estava estudando, e eu comparo os dois. E aí eu vou perceber um monte de coisa, vou perceber meus erros, minhas tendências, etc, etc, etc. Mas assim, a barreira de entrada é muito grande. Você tem que ter um conhecimento assim do poliglotismo, né, de técnicas de estudo e tal, muito alta. Por fim, aqui temos journaling. Journaling eu acho que é A, hein, cara. Journaling é muito difícil não ser A, né? Journaling seria escrever à mão, escrever basicamente. É, Muito difícil não ser A. a gente tem ali um pessoal na comunidade que já faz o journaling há muito tempo e tem resultados excelentes, assim como a gente tem pessoas que começaram a fazer recentemente e os resultados são excelentes, né? Tipo assim, no último encontro ali a gente viu, tipo assim, umas pessoas falando que o resultado, né, a curto prazo tem sido excelente. Então a gente tem pessoas que, tanto que a longo prazo fala que é excelente, também a curto prazo falando que é excelente, né? Então, eu mesmo não faço, mas Eu eu gosto bastante. Tipo assim, depois que você pega o jeito de fazer a parada, é muito difícil ganhar do journaling. E o journaling, cara, percebam, olha só como dá pra gente implementar as coisas, né? Então você pega o Comprehensible Input, coloca num jogo, você aplica, né, os conceitos no jogo ali, você vai anotando as palavras, joga essas palavras no chat GPT, pega outros exemplos com o YouTube, faz o repete share. elas em voz alta. Entendeu? Cara, tipo assim, você vai implementando uma na outra ali, ó. E aí, para fechar com chave de ouro, é imersão aqui, pronto. Imersão não tem como não ser S, né? É assim, É, tipo assim, a imersão, single-handedly. a curto prazo, ela vai ser dolorida, mas vai chegar um momento que, cara,
o seu cérebro ele entende que se você está cercado pelaquela língua, essa é a sua única escolha para manter uma compreensão do que está acontecendo ao seu redor é aprender aquela língua, ele vai funcionar, tipo assim, no 220 para aprender aquela língua. Cara, imersão é muito boa, não tem o que fazer, velho. Os ganhos da imersão são muito grandes. E meio que sem a imersão não dá para fazer mais nada. Se você fizer qualquer uma dessas técnicas aqui sem ter uma imersão, você não vai aprender, sendo bem sincero. Ou melhor, você pode aprender alguma coisa, para não dizer que não vai aprender nada, mas os ganhos são muito menores, assim, muito, muito, muito menores. E, cara, imersão, o que seria imersão na prática, né? Eu quero fazer um vídeo sobre isso também. Me dizem aí nos comentários o que vocês acham. Pessoal, eu leio todos os comentários, tá? Vocês engajam bastante, a gente gosta bastante disso também. E há muitos comentários e, cara, a gente estava até conversando outro dia, eu e o André, sobre usar mais a comunidade do YouTube, né? A aba de comunidade, para ver se a gente consegue estreitar, porque às vezes no processo de criação de vídeos e tal, não consigo responder todos os comentários, mas eu estou sempre olhando e a gente está seguindo uma linha de raciocínio, né? Então a gente gosta muito dessa comunidade que a gente está construindo aqui no YouTube e tal. E a imersão, e eu já vi esse comentário de um inscrito, que ele falou, tipo assim, beleza, eu entendo, todo mundo falando sobre imersão, mas eu não sei como fazer isso na prática. Então dá para fazer um vídeo. Na prática seria é, todo o seu redor. Então, input. O que é input? Imersão é input. Ou seja, escutar e ler. Então, o que você lê e o que você escuta. E é como você pega isso no idioma que você está estudando. Então, como é que eu leio mais em inglês? Como é que eu estudo mais em inglês? Como é que eu escuto, não estudo, como é que eu escuto mais e tal? E vai encontrando essas fontes, né? YouTube, filme, séries, etc. Ah, e tá faltando filme e séries aqui, né? É, não tem um ícone para isso, não. Deixa eu ver se eu tenho um ícone aqui. Deixa eu abrir uma coisinha aqui. Qualquer coisa que seja para colocar. Uma TV, É, já sei, vou Netflix, colocar uma foto assinatura aleatória Netflix. aqui. Pronto. Peguei uma foto aleatória. É uma pintura, é um filme. O ideal seria o ícone da Netflix, né? Mas imagine que esse senhor aqui é o filme. Só porque não quero pausar o negócio todo aqui, a produção do vídeo para isso. Mas, bom, filme e série, eu coloco em B também. Mas, assim, imersão já conta, né? Conta, Eu acho que já conta, né? conta. Se você É, tiver imerso, você não vai assistir nada em português, por exemplo. exato. Eu acho que nem faz sentido colocar isso aqui, não. E agora, como é que eu tiro? Boa pergunta, cara. Bom, deixa assim. Deixa o velhinho ali à toa. Bom, a gente falou bastante, né? Até por Uhum. episódio não ficar bastante longo. Me dizem aí nos digam aí o que vocês acham da nossa lista aqui, o que vocês mudariam, o que a gente esqueceu de colocar aqui na lista. Considerações finais, André? Só isso mesmo, cara. A gente falou É isso. bastante sobre todos os negócios, mas assim, eu diria que o verdadeiro S-tier mesmo é whatever works for you, né? Tipo assim, crie o seu Boa. método. Tipo, Nossa, você olhe pra salvou você a gente, mesmo. cara. Como que, Salvou. tipo assim, como que as coisas funcionam pra você? Por exemplo, eu tenho o meu método, né? Tanto é que eu falei, tem várias dessas técnicas aí que eu nunca apliquei. Tem técnicas que eu aplicava sem nem saber o nome, por exemplo. Aham, Porque simplesmente eu fui fazendo, descobrindo o que funcionava pra mim, né? exato. Então, whatever works for you. Exato. O que você se adaptar melhor vai acabar sendo a melhor opção. Então, por exemplo, ainda que você entenda por motivos lógicos, por tudo que a gente apresenta aqui, o porquê que Duolingo a gente não gosta, para você talvez seja a única coisa que te dá prazer no idioma e para você vai ser nível S e tá tudo bem. Vai demorar pra caramba para você aprender, mas tá tudo bem. É para a vida toda mesmo. Já que é para a vida toda mesmo, eu mesmo argumento isso, então tá tudo bem. Exatamente isso. Se você está se divertindo, tá tudo certo. E bom, vocês podem escanear aí o QR Code na tela ou acessar o link aqui na descrição do vídeo. Para entrar na nossa comunidade Biglobo, lá nós temos de tudo, nós temos um verdadeiro arsenal para você aprender, nós temos encontros semanais, nós temos desafios, nós temos aulas com o André, enfim, toda uma dinâmica para você aprender idiomas. E não é um curso, tá, seus loucos? Vocês vêm me mandar mensagem falando assim: como é que funciona o seu curso? Não é curso. Não é curso. É um treinamento, uma comunidade que tem aulas gravadas, tem, mas não é um curso, tá bom? Enfim, Basicamente, é porque não é um curso de ensinando nenhum idioma, né? Ensinando a aprender, não. basicamente. Isso. Como, Vai tipo assim, aprender como como que o aprender. cérebro aprende, é. Isso.
Exato. Bom, é isso, pessoal. Vejo vocês amanhã no próximo vídeo. Fechou? Até mais, pessoal. Bye bye. Peace.